Olá pessoal, na nossa 14ª aula aí, né, nossa penúltima aula aí, eu estou gravando para vocês aqui falar um pouco sobre medição de demanda, tá? Na verdade, a gente vai ficar no contexto do medidor e falar um pouco também do contexto de para que medir demanda, ok? Bom, vocês estão vendo que é um material aí antigo, de 2015, do professor Fernando Belchior, onde falei para vocês, meu objetivo esse semestre era fazer novos slides, novos conteúdos, mas chegou nesse final de semestre e não consegui fazer. Então segue o material do professor Fernando aí, tá ok? E eu vou comentar em cima dele. Vamos lá. Primeiro, né, assim, só para contextualizar, eu como falei, né, um slide antigo, mas atual, a resolução normativa 414 de 2010, ela foi atualizada, e ela rege toda essa questão aí dos sistemas de energia. E isso vai ficar mais claro agora nos próximos slides, tá? Aí ele vem com um conceitinho de demanda, tá ali, a demanda no Brasil, o intervalo da potência média calculada em 15 minutos, ok? Ou seja, você calcula a potência média em um intervalo de 15 minutos e você vai ter um valor em quilowatt e esse valor é chamado de demanda, ok? Bom, aí tem um exemplinho aí de como é feita essa conta, tá? Então, considerando uma indústria aí que durante 15 minutos de funcionamento, ela tem, durante 15 minutos ela tem ali alguns equipamentos que funcionam durante certo período de tempo, dentro desses 15 minutos, com uma certa potência. Então um motor ali de 12 kW funciona durante 10 minutos, um outro de 15 durante 6 minutos, outro de 20 durante os 15 minutos totais, um outro de 30 durante 12 minutos, um sistema de iluminação de 50 kW durante também os 15 minutos, e um sistema de ar-condicionado de 10 kW durante também os 15 minutos. Aí pergunta, né? Nesses 15 minutos, qual será o consumo de energia elétrica da indústria? Uma coisa é a quantidade de energia elétrica, outra coisa é a demanda. Vamos ver como é que faz essa conta? Ali, ó. Consumo de energia, né? A gente sabe que o quilowatt-hora é em função de 60 minutos. Então, se por acaso esse motor ficasse 1 hora ligado, ele consumiria 12 kWh. Só que ele não ficou 60 minutos, ele ficou 10 minutos. Então a proporção é 10 por 60 desses 12. Então isso aqui é a quantidade de energia durante esse período de 15 que esse cara funcionou. Mesma coisa para segundo, terceiro e para todas as cargas. No final das contas, a gente tem aí que durante esse período o consumo de energia foi de 29,5 kWh. Bom, então como seria o cálculo da demanda? O cálculo da demanda seria basicamente esse consumo de energia total dividido por esse intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, né, como a gente agora tem que trabalhar em hora, quilowatt-hora, então tem que dividir por hora. Só que não é 15 minutos, então aqui 1/4 de hora. 29,4 por 1/4 de hora dá 118 kW. Esse valor aí é o valor que a gente entende de demanda, ok? Que é o valor médio da potência, o valor da potência média no intervalo analisado. Bom, então fica aí, né, o conceito de demanda máxima e demanda média. Para exemplificar isso, nós temos aí 4 registros de demanda: 30 kW, 20, 35 e 20 de novo. Portanto, a demanda máxima desses registros foi o 35. Então esse é o conceito de demanda máxima. E demanda média? Demanda média vai ser sempre a relação entre a quantidade de energia pelo tempo analisado. Que nesse caso aqui, como o tempo é sempre 1/4 de hora, eu posso fazer a média direto. Posso vir aqui e tirar a média desses valores, né? 30, 20, 35 e 20. Se eu tirar a média disso, eu vou ter o 26,5. Ou o jeito correto de se fazer, que é calcular a energia dos primeiros 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos e dividir pela 1 hora, tendo então uma demanda média, que nesse caso vai ser igual. Ok? Bom, outro conceitinho também importante, né? O que é a demanda contratada e o que é uma demanda registrada. Aí mostra essa continha aqui, né? Durante um ano temos 7 meses de 31 dias, 4 meses de 30 dias e um mês de 28 dias. Para separar aí os meses aí um período de análise de mensal. Lógico que no final das contas, se eu somar todos esses dias, eu vou ter lá os 365 dias, ok? Do ano. E a conta que é feita aqui é o que? Calculando o número de horas desses meses, dividindo o resultado por 12, né? Fazendo a média dos dias no mês, eu tenho isso aqui, ó, 730 horas, ok? No mês. Sabendo que registro de 15 minutos acontece 4 vezes por hora,
Então nós temos aí 2.920 intervalos de 15 minutos, valores médios ao longo de um mês, ok? Bom, e aí vem o conceito da máxima demanda, ou seja, durante esse período de análise ele vai pegar sempre o maior registro de demanda. E por que sempre o maior registro? Porque a demanda é um conceito importante, porque a concessionária ela te disponibiliza um sistema que vai te permitir usar até uma certa faixa de potência. Não que você vai usar isso o tempo inteiro, mas caso você precise de uma potência um pouco maior, ela está disponível para você. Então, por isso que eles sempre vão analisar a máxima demanda que você consumiu. Lógico, você teria uma carga muito ruim, uma contratação de um sistema muito ruim se você tiver uma carga consumindo pouca energia e num certo período muito específico de, por exemplo, 15 minutos, você tem uma demanda enorme. Isso é o pior dos cenários, ok? E aí vem o conceito de demanda contratada. Está aqui, ó, é o valor da demanda pelo qual a concessionária se compromete por meio de um contrato, colocar à disposição do consumidor pelo tempo que vigorar o mesmo. Por outro lado, o consumidor tem que pagar essa demanda, mesmo que não use em sua totalidade. Quando ele fala em totalidade, você não precisa ficar usando ter essa potência na carga o tempo inteiro. Ela está lá disponível para você. A concessionária fala assim, ó, você pode usar esse quilowatt aqui em qualquer momento que lhe interesse, que eu garanto que você vai conseguir fazer isso sem ter violação de níveis de tensão, ok? E naturalmente você tem que pagar por isso. Se você precisar de uma demanda muito alta, a rede tem que ser reforçada para tal, portanto você tem que pagar por isso. Então, né, no que tange aí a demanda faturada, né, o que se fatura, tem que entender o tipo de cliente que a concessionária tem para poder cobrar desse cliente. Então a gente separa em dois grupos, né, o grupo A e o grupo B. Basicamente a separação entre os dois grupos é o nível de tensão. Acima de ou igual a 2.3 kV é o grupo A, inferior a 2.3 kV é o grupo B. Aí tem a classificação dentro do próprio grupo A, A1, A2, A3, A4, A3A, A4 e AS, onde são dependentes dos níveis de tensão. E o AS ali é menor do que 2.3 kV, só que é uma rede subterrânea, ok? A gente entende também, né, que esse grupo A é um grupo onde a conta é uma tarifa binômia. O que quer dizer isso? Né? Ele cobra ali duas coisas do cliente: cobra a energia consumida e cobra a demanda disponibilizada, ok? Então é se cobrado essas duas coisas. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esse tipo de cobrança. Mas é importante a gente ver aqui, ter uma noção aqui, o que está embutido numa conta de energia dessa. Está ali a geração da energia, o transporte da energia até as casas, a transmissão, né, distribuição e os encargos e tributos. E aqui a gente colocou aqui quais seriam alguns desses encargos e alguns desses tributos. CCC, RGR, TFSE, CDE, ESS, Proinfa, PID, ONS, ou seja, um conjunto de elementos que entram nessa fatia aqui, que é uma das maiores dessa conta toda aqui. Então a gente sabe aí que os tributos e encargos aí são enormes numa tarifa de energia, ok? Bom, então vamos entender aí o medidor de demanda, né? Como é que funciona um medidor desse de demanda, já que isso vai ser cobrado do cliente. Bom, o tipo mecânico, né? O mecanismo de funcionamento desse tipo mecânico, ele tem que computar a energia durante um período. Naturalmente, ao saber essa energia durante um período, provavelmente de 15 minutos, ele informa a demanda medida a demanda média naquele intervalo, ok? E eles vão perceber que o aparelho mecânico ele já faz as duas coisas. Ele faz tanto o registro da energia, integrando ali essa energia no tempo, como também o registro da demanda. Vamos entender como é que funciona esse dispositivo aí. Basicamente ele é uma composição de engrenagens que a cada instante de tempo registra o maior valor. Vamos ver como é que ele funciona? Aqui, ó, esse esquemático tenta mostrar isso aí para vocês. Então nós temos aqui, né, o disco de alumínio que gira com o consumo de energia, novamente girando aqui um parafuso sem fim. Isso aqui naturalmente vai também para o medidor de energia, onde eu tenho lá o ciclômetro, onde vai estar acumulando a energia em kWh. Mas além disso, ele também tem um mecanismo que faz esse registro da demanda. Qual o conceito desse mecanismo? Novamente, né, o parafuso sem fim faz esse disco D1 girar,
que gira o disco D2, que faz o disco D3 girar. Esse disco D3 está preso numa agulha ou num indicador que está nesse batente aqui. Então, quando inicia o processo, esse cara aqui vai girando, registrando todo esse conjunto, e esse ponteiro vem avançando. 1, 2 e assim por diante. Quando que ele para de avançar? Porque, lógico, esse disco aqui, se está consumindo energia, ele não para de girar. Ele volta para essa condição original depois que esse D4 dá uma volta completa. Quando esse ponteirinho aqui, essa pontinha aqui desse disco passa por esse ponto aqui, esse eixo desloca para cima. Deslocando para cima, você perde o contato entre a roda D3, o disco D3 e o disco D2. E aí, ao perder o contato, perde seu atrito. Essa mola faz o D3 retornar para a posição de origem. E esse ponteirinho que está preso no D3 empurrou até um ponto o disco maior. Esse disco maior ele está livre. Portanto, esse aqui menor empurra ele até um ponto. Quando o D4 levanta o disquinho, isso aqui desacopla, o menor recolhe e o maior fica na posição registrando a maior demanda registrada. Portanto, num primeiro momento de um ciclo desse do D4, esse ponteiro preto for parar no 1, esse aqui não vai sair de lugar, porque ele já está registrando uma demanda maior do que a que foi registrada durante essa volta de 15 minutos desse disquinho aqui. Num segundo momento, a mesma coisa. Esse cara aqui para aqui no 2. Parando aqui no 2, ele não movimentou o ponteiro maior. Numa terceira volta, ele aumentou o consumo de energia, então naturalmente a demanda vai ser maior. E esse ponteiro preto vem e avança aqui, empurrando esse ponteiro maior para a direita. E depois de 15 minutos ele retorna. Então é assim que é feito o mecanismo de registro de demanda, onde esse disco D4 define o período, no caso 15 minutos, e esse ponteiro aqui empurra o ponteiro registrando o maior valor. Então, durante o período de análise, durante um mês de análise, esse ponteiro aqui ele vai sempre estar no maior valor atingido nessa excursão do ponteiro menor aqui. Foi feito o registro da demanda naquele período, o usuário, o leitor do registro, retorna manualmente esse cara aqui para zero, para a posição de origem, e o processo se reinicia. Dá para ver que a dinâmica desse ponteiro ao longo do tempo, né? A gente consegue ver que o registro de quilowatt ao longo do tempo, quando chega no 15 ele retorna para o zero e reinicia o processo e assim por diante. Nesse caso aqui, o valor que está registrado é esse valor aqui, no maior valor possível. Ok? Que nesse caso aqui estourou ali deu uma ultrapassagem do valor contratado. Bom, e esse instrumento, né, um medidor de demanda, ele é muito utilizado para fazer um controle do caminho ou da direcionamento da utilização do sistema elétrico. Então vocês vão ver que existe, né, um momento no dia que tem um consumo maior de energia, por exemplo, das 5 às 10 horas da noite, onde o pessoal vai para casa, acende luz, toma banho. Ou seja, o consumo de energia nesse horário é maior. Então a rede tem que estar disponível, ela tem que ter uma capacidade instalada capaz de atender esse consumo durante esse período. E aí, naturalmente, o consumo vai aumentando, né? As cargas vão aumentando e esse consumo nesse horário de 5 às 10 também vai aumentar. Bom, qual a forma de tentar minimizar isso? É tentar fazer um deslocamento desse consumo. Ao invés de consumir nesse período de 5 às 10, tentar consumir num horário diferente desse. Por exemplo, de meio-dia a 5. Então, tentar deslocar ao longo do dia esse consumo da energia. Por exemplo, não tomar um banho nesse horário, tomar um banho mais cedo ou tomar um banho mais tarde. Esse tipo de coisa na residência ainda não existe. Eu estou só exemplificando aqui. Na verdade, já existe, né? Existe a tarifa branca que eu vou comentar com vocês mais para frente. Mas o fato é que essas políticas de definir, de cobrar maiores valores em períodos do ano e períodos do dia, isso é importante para você criar uma política de controle da utilização da energia elétrica ao longo do tempo. Então, acaba acontecendo o conceitinho da orossazonalidade, onde você, em períodos distintos, você consegue cobrar valores diferentes, tanto para a energia consumida quanto para a demanda contratada. E isso aí, basicamente, a gente vai entender que existe um período seco e o período úmido, que é uma relação
relacionada ao ano, né, a questão climática. A gente sabe que o período úmido, onde tem mais chuvas e devido à nossa matriz energética ser hidráulica, a gente tem uma maior oferta de energia nesse período. E o período seco, que é a região, a época do inverno, onde nós temos poucas chuvas e os reservatórios esvaziam, onde a gente tem uma oferta de energia menor. Então, o objetivo com esse tipo de coisa é minimizar o consumo no período seco e aumentar o consumo no período chuvoso. A mesma coisa vale para a questão hora, para a questão da hora do dia que está sendo utilizada. Por exemplo, cobrar mais caro no período de 5 às 10. A gente chama isso de período de ponta. Então vai ter basicamente 4 possibilidades. A hora, que seria na ponta e fora da ponta, e a sazonal, que seria o período úmido e o período seco, ok? Então com essas 4 combinações aí, dependendo do tipo de cliente que você é, aí você vai ser cobrado por isso. Dependendo do cliente que você for, você não vai ser cobrado por isso, como por exemplo um cliente residencial convencional. Não existe essa questão hora sazonal para um cliente B. Lógico, né? Agora temos aí a implementação da tarifa branca exatamente com esse mesmo conceito, ok? Então tá aí, né? As possibilidades, né? Os 4 segmentos, né? Horário de ponta e período seco, que é o pior cenário, onde a energia é mais cara, porque é onde se tenta minimizar a utilização do consumo, e o estímulo para diminuir o consumo é deixando mais caro. O horário de ponta em período úmido, o horário de fora de ponta em período seco e o mais barato, que seria o horário fora de ponta em período úmido, ok? Onde a disponibilidade de energia é a maior possível, portanto estimula-se o consumo de energia aí, deixando mais barato tanto a demanda contratada quanto a energia. E já que existe, né, esses 4 cenários, um medidor eletromecânico desse não consegue fazer essa diferenciação de horário. Então é o tipo de coisa que tem que partir para uma solução eletrônica, um medidor eletrônico, a gente chama de RDTD, Registrador Digital para Tarefação Diferenciada. Um RTD desse, ele consegue, ele tem um relógio interno onde ele consegue ver o consumo daquela energia ou a demanda média de um certo momento, baseado nos períodos de ponta e fora de ponta e os períodos sazonais, ok? Então ele consegue trazer essa informação para a gente. Aqui é só uma ideia do frontalzinho de um cara desse, né, de um RTD desse, onde você tem alguns displays aparecendo, indicando se está na ponta, fora de ponta, se está no período úmido, se está no período seco. O número que aparece aqui, em geral, você multiplica por um fator para ter o valor em kWh, e a diferença de um registro num instante e um registro no instante seguinte vai mostrar o consumo de energia nesses períodos aí, ok? Da mesma forma que é feito no medidor de energia, ok? Bom, aí uma ideia, né, do que acontece na curva de um dia útil, de meia-noite a 24 ao longo de um dia, né, de meia-noite a meia-noite do outro dia, mostrando aqui a região onde a gente tem aqui a ponta, ok? Dá para ver nitidamente que a carga é maior nessa região, ok? E deixando claro que de meia-noite a 6, onde a carga é a menor possível. E no almoço também a gente tem uma pequena redução aqui, ok? Em relação à sazonalidade, né, no ano, a questão do clima, o Brasil é um país continental, então a gente consegue ter uma característica interessante aí, a gente consegue perceber que a gente tem aí a curva de disponibilidade média de água nos mananciais, e a outra curva B representa o comportamento médio do mercado de energia, ou seja, como é que a quantidade de água disponível está relacionada com o custo ou com o valor da energia elétrica naquela região. Quanto menos água, mais o custo da energia, ok? E aí, nessa transição, nós temos aqui entre abril e maio essa transição entre o período seco, que vai de maio a novembro, e na verdade de dezembro a abril aqui o período úmido, ok? Então mostra bem claro aí o comportamento dos reservatórios. Lógico, isso não é exatamente isso. Ao longo do ano os registros são diferentes, pensando nas diversas bacias.
mas mostra uma visão geral de como se comporta aí a sazonalidade da nossa matriz energética no que diz respeito à quantidade de energia acumulada, principalmente nos reservatórios. Esse slide, né, mostra que eu já falei sobre a questão de essa tarifação sazonal, ela serve para estimular o deslocamento da carga, né? Ou seja, você não vai querer consumir quando a energia é mais cara, você vai tentar, é uma forma de estimular o consumidor a ir para outros momentos do dia e outros momentos do ano, ok? E outra aí é orientar o consumo de energia para períodos do ano em que houver maior disponibilidade de água. Tanto é que hoje existe o conceito da tarifa, das bandeiras vermelhas, né, bandeira amarela, que cobram mais do consumidor. E o consumidor, estando atento ao valor do quilowatt-hora, aí vai consumir mais ou menos energia, porque sabe que vai doer no bolso. Uma consequência, né, dessa ação de tentar deslocar o consumidor no tempo é a questão do investimento, né? A gente sabe que a carga, quando o país está em crescimento econômico, a carga cresce junto. E muitas vezes o crescimento da carga não acompanha o crescimento da geração, dos empreendimentos de geração e transmissão. Então, para que essa variação não seja tão brusca, ao estimular um consumo em um momento diferente, mesmo adicionando novos clientes, novos consumidores, novas cargas, se essas cargas forem utilizadas em momentos onde o sistema está em alívio, por exemplo, um momento fora de ponta, isso aí não acarreta a necessidade de maiores investimentos de expansão. Então é outra grande vantagem também dessa política da tarifação hora sazonal. A gente vai ver então como esses elementos aqui podem compor a conta de uma tarifação. Tá ok? Então tem de novo os conceitinhos, os termos, horário de ponta, fora de ponta, período seco, período úmido, segmentos horários sazonais e tarifa de ultrapassagem. Bom, então aí, né? No grupo A, né, os consumidores do grupo A, né, como já falei, são maiores ou igual a 2,3 kV ou distribuição subterrânea. A tarifação pode ser feita de algumas formas. Por exemplo, a tarifa convencional. Na tarifa convencional, você contrata um preço único de demanda, né? E o consumo de energia também, o quilowatt-hora também tem um preço único. Então, independente da época do ano ou do horário do dia, você paga o mesmo valor da demanda contratada e a energia consumida. Naturalmente, esse tipo de cenário aqui é um cenário que os valores são mais altos. A tarifa azul, né, que é para um grupo específico dentro do grupo A, é um grupo específico, se eu não me engano, o grupo A1 e A2, de tensões mais elevadas. Nessa tarifa azul, esse tipo de cliente, ele pode demandar a tarifa azul e ela, o que você contrataria numa tarifação dessa? A demanda, você pagaria um preço para a ponta, né, um preço do valor de demanda para valores no instante de ponta e no instante fora de ponta. Naturalmente o da ponta vai ser mais caro, só que fora de ponta provavelmente vai ser bem mais barato, incentivando a esse cliente utilizar a carga na plenitude dela fora do horário da ponta. E o consumo de energia, são tarifados aí 4 cenários. Uma tarifa para ponta no período úmido, fora de ponta em período úmido, ponta no período seco e fora de ponta no período seco. Então são 4 cenários de tarifa aí para o consumo de energia. Então em demanda são 2 cenários e em consumo de energia 4 cenários. Isso para a tarifa azul. Já a tarifa verde, que é uma tarifa também desse grupo A, só que é um grupo A3 em diante. Ou seja, em geral são clientes de menor porte dentro dessa classificação A. A tarifa verde, você contrata apenas uma demanda a um preço único, ou seja, não tem ponta nem fora de ponta. E já o consumo de energia também respeita os 4 cenários da tarifa azul, ok? Então você contrata uma demanda apenas e contrata aí 4 cenários aí de consumo de tarifa para consumo de energia, de novo respeitando ponta úmido, fora de ponta úmido, ponta seco e fora de ponta seco, ok? Bom, algumas definições, como eu falei, isso aqui é antigo, tá, gente? Então pode ter alguma atualização. Eu não estou muito preocupado nessa disciplina em detalhar isso não, tá? Mas é mais para contextualizar vocês. Então, dentro dessas 3 aí, condições para decisão dos valores,
da tarifa azul, quais são essas condições? Está aqui, ó. A primeira delas, demanda contratada para o segmento fora de ponto no período úmido não pode ser inferior a valores fixados de 50 kW. Ou seja, tem que ser valores elevados, tem que ser um cliente grande. As demandas contratadas para o horário da ponta do período seco ou úmido não poderão ser superiores às demandas contratadas para o horário fora da ponta dos respectivos períodos. E um terceiro critério aí, as demandas contratadas para o horário de ponta e fora de ponta de um período seco não poderão ser superiores às respectivas demandas contratadas no período úmido. Uma forma mais fácil de entender isso que foi falado é esse gráfico aqui, ó, que mostra essa relação. Isso aqui tem que ser maior do que isso, ok? E isso aqui tem que ser maior do que isso. Esse aqui tem que ser maior do que esse e esse aqui tem que ser maior do que esse. Resumindo o que foi falado aqui nesses critérios do slide anterior, tá ok? Lembrando aqui que é o período úmido e aqui é o período seco. Bom, vamos entender essa questão da ultrapassagem, né? Assim, uma coisa é você contratar, outra coisa é você realmente utilizar. E se você não fizer uma contratação adequada, de acordo com a sua carga, com o seu consumo, sua característica de consumo, você pode pagar bem mais do que você vai pagar numa conta dessa aí de energia, tanto da demanda quanto do consumo da energia. Porque você pode ultrapassar uma faixa do valor da demanda. Por exemplo, 10%, se eu não me engano. Eu não lembro agora o atual em que faixa que está. Mas o fato é que você poderia ultrapassar uma certa faixa de valor. E se você ultrapassar certa faixa de valor, você não paga. Só que caso você ultrapasse esse limite, aí você paga desde lá do que você contratou até onde você realmente utilizou. Então esse gráfico aqui tenta mostrar um pouco isso. Olha. A gente tem aqui ó, a demanda contratada fora da ponta, então foi contratado isso, que vocês estão vendo aqui, ok? Esse rachurado aqui, como falei, é um máximo percentual admissível de ultrapassagem, então eles permitem que você ultrapasse, eles dão uma tolerância para você ultrapassar, ok? E isso que vocês estão vendo aqui, listradinho na vertical, tá aqui, ó, parcela que serão aplicadas as tarifas de ultrapassagem. Então, se por acaso a demanda for maior do que essa região na diagonal, ele vai cobrar não a partir desse limite até o topo, mas sim tudo, ok? Então ficando claro que você tem uma tolerância, mas se você passar a tolerância, você paga a diferença do que você contratou, ok? Isso vale para ponta e para fora de ponta. Olha. Esse aqui corresponde a esse e esse aqui corresponde a esse, tá? E na tarifa verde, como é uma demanda só, você tem a demanda contratada e a tolerância dela, a ultrapassagem admissível. E caso você consuma mais, a ter uma demanda maior, você paga toda a diferença do que você contratou e do que você realmente utilizou. Bom, esse conceitinho, né, mostra que as equações do faturamento, né, da demanda, então a gente está chamando aqui FD, faturamento da demanda. No caso da tarifa convencional, você vai ter aqui ó, a tarifa demandada, que é o valor da tarifa dessa tarifação convencional, vezes a demanda faturável, que é o que realmente você ali faturou durante o seu consumo, ok? Já a tarifa azul não, a tarifa azul ela separa em duas partes. Uma naturalmente que é na ponta, né? O que você utilizou na ponta, mais o que você utilizou fora da ponta. Cada um com a sua respectiva tarifa, ok? Então, novamente, compõe a ponta somada a fora de ponta. A tarifa verde, como a convencional, só tem um valor. Então, é o valor da tarifa vezes realmente a demanda faturável ali, ok? Já que a gente fala aí de considerar a tarifa de ultrapassagem, tem que entender que é uma política para não se violar o que foi contratado. Então, em geral, cobra-se na violação um valor muito mais alto, ok? Aqui está falando duas vezes, mas não sei se a legislação ainda está assim. Como falei, isso aqui é um pouco antigo. Vale sempre a pena ler a resolução normativa novamente para ter essa certeza. O fato é que a estratégia é essa, é cobrar um valor muito alto da demanda ultrapassada para exatamente não violarem isso aí, tá ok? Então vamos entender isso aí. Então a fatura da demanda, né, a composição da ponta e a fora de ponta quando a gente está falando de tarifa azul, ok? E como é que fica então aí na ponta essa questão da ultrapassagem?
Então tá aqui, ó, agora você tem uma parcela da questão da ultrapassagem aqui. Esse DC da ponta vezes a tarifa da ponta, era a equação lá atrás que eu já tinha mostrado para vocês. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Tá aqui, essa fatia aqui, tá? Só que agora eu tenho uma diferença aqui, onde eu tenho uma tarifa de ultrapassagem com um valor muito maior do que esse, ok? E vezes o que? A diferença da demanda realmente registrada, menos essa DCP aqui, ó, demanda contratada no horário de ponta. Então a diferença que apareceu, se ultrapassou os 10%, a conta que é feita é essa aqui. Então essa diferença você paga um valor muito maior. Isso funciona para ponta e também funciona para fora da ponta, o mesmo procedimento. A única diferença é que são as tarifas fora de ponta, tanto a tarifa da demanda quanto a tarifa de ultrapassagem. E naturalmente o que foi contratado, ok? Mas o princípio, a lógica continua sendo a mesma. Isso na fora da ponta, né? Então essas duas fatias aqui são somadas, a FD-FP e a FDP. Todas elas aqui somadas vai me dar o que? A tarifa de demanda total. E até então estou falando só da tarifa, não estou falando nada de consumo. Okay? Na tarifa verde, a lógica é a mesma, só que lembrando, a tarifa verde só tem uma demanda contratada. Então tá aqui, ó, a tarifa da demanda contratada vezes realmente a demanda contratada, mais a diferença que está aqui, ó, a demanda medida menos a demanda contratada vezes a tarifa de ultrapassagem. Lembrando que esse termo que só vai ser verdade quando ultrapassar 10%. No caso, nesses slides, né? Realmente confesso que eu não sei se hoje ainda é 10%. Bom, então aqui a gente fecha então sobre a tarifação da demanda, aquela disponibilização da rede para você utilizar a potência dela ali, disponível por ela. Agora vamos entender como é que se fatura nessas modalidades o consumo. Então na tarifa convencional é o que foi consumido vezes a tarifa do consumo, é o que a gente paga na nossa casa, ok? Então não tem muito segredo aqui não. Já a tarifa azul, ele separa em ponta e fora de ponta, então nós temos aqui, ó, CP, consumo medido no horário de ponta durante o ciclo de faturamento, e aí lembrando que você pode mudar isso aí no período seco, no período úmido, tá? Lembre-se disso. E vezes a tarifa para a ponta. A mesma coisa a outra fatia, o consumo fora da ponta vezes a tarifa fora da ponta. Esse mesmo princípio aqui está valendo para a tarifação branca, a tarifa branca que está sendo implementada, que já está implementada na baixa tensão residencial, onde hoje, se eu quiser na minha casa colocar a tarifa branca, eu posso mudar, mas eu teria que mudar hábitos. Por quê? Porque se eu consumo muita energia no horário de ponta, eu vou pagar muito mais caro pela energia. Se eu consumo muita energia no horário fora de ponta, eu vou pagar um valor muito baixo. E aí vale a pena se realmente mudar o meu perfil de consumo. Okay? Então esse mesmo princípio vale para a tarifa azul aqui. Okay? E a mesma coisa novamente para a tarifa verde. Como a gente está falando, né, de novo, é a fatia da ponta e a fatia fora da ponta. Essas expressões que vocês estão vendo aqui, né, a FR e a FDR, representam o quê? Apresentam o quê? O faturamento da energia reativa ou energia reativa excedente. Essa é a primeira equação. E a segunda equação é a fatura de demanda reativa excedente, ok? Então vamos tentar entender essa equação aqui rapidinho para vocês verem. Então vocês vão para ver que nesse caso da fatura de energia excedente é um somatório ao longo dos períodos de análise, nesse caso aqui 1 hora. O consumo dessa energia ativa, ou seja, a gente não está vendo o consumo de energia reativa, a gente olha na verdade o consumo de energia ativa vezes um fator. E esse fator que eu tenho aqui na parte superior, essa equação FR, essa variável FR, que é o fator de potência de referência, que a gente sabe que é 0,2, né? Desculpa, 0,92 indutivo, 0,92 capacitivo. E aqui no denominador eu tenho o fator de potência medido no período T, ok? Então olha que coisa interessante, se o fator de potência da minha carga durante esse consumo aqui for 0,92, 0,92 por 0,92, isso aqui vai dar 1, menos 1 vai dar 0, então todo esse termo aqui vai a 0. Então, enquanto o fator de potência for igual ao de referência, não tem excedência, não tem excedentes. Se o fator registrado de potência for unitário,
por exemplo, maior do que esse cara aqui, esse número aqui vai ser menor do que menos do que 1, portanto isso aqui vai ficar negativo, ok? Entenderam a linha de raciocínio aqui? Então a forma que, e vezes naturalmente a tarifa da potência do consumo de energia ativa. Então isso aqui é uma forma que eles encontraram baseado nos fatores de potência medido e de referência para faturar a energia reativa, ok? Nessa expressão de baixo, né, como a gente está falando de demanda, a gente vai pegar o maior valor registrado de demanda, só que não apenas ele vezes o produto da relação entre o fator de potência de referência pelo fator de potência registrado no período, nesse caso, de novo, um período de 1 hora, ok? Essa relação aqui, eu vou sempre pegar o máximo valor dele e vou subtrair desse termo DF aqui. Esse DF aqui é a demanda faturada, aquela que foi realmente da potência ativa faturada, ok? Então é uma forma que eles conseguiram aí para pegar a parte do reativo. Isso vezes a tarifa da demanda da potência ativa, no caso aqui na ponta, fora de ponta e assim por diante, ok? Aqui um resumo, né, dessa estrutura da tarifação do setor elétrico brasileiro. Nós temos a convencional e a hora sazonal. A convencional, né, ela pode ser aplicada tanto na alta tensão e obrigatoriamente na baixa tensão. Na baixa tensão a gente sabe que é uma tarifação monômia, ou seja, só cobra a energia consumida. E aqui está aqui os clientes, né, o B1, B2, B3, B4, ok? Já na convencional eu posso trabalhar na alta tensão e cobra as duas coisas, né? Cobra a demanda e a energia. Nesse caso aqui a convencional só serve para o A3 ao AS, ok? Já a hora sazonal não. A hora sazonal eu tenho aqui alta tensão naturalmente, né? É binômio. E aí divide-se em período do dia, ou seja, ponto e fora de ponto, período do ano, úmido e seco. E aí são aqui as tarifações, a azul ou a verde. Lembrando que a azul é obrigatória para o A1, A2 e o A3. E a verde é opcional para o A3A, para o A4 e para o AS. Ok? Para entender um pouco, né, para a gente colocar em números, para vocês terem uma noção de como isso influencia, a gente vai fazer um exercíciozinho aqui, vou apresentar um exercíciozinho para vocês aqui de como tratar essas informações, tá? Então aqui tem um certo consumidor, a situação da carga dele está aqui, ó, uma demanda em kW 490 e um consumo de kWh de 154 mil kWh. Vamos entender aqui, primeiro a gente tem que entender a programação da empresa. Ao longo do horário de funcionamento, em geral, você tem essas cargas aqui à esquerda, com as suas respectivas potências e os seus períodos de operação. Por exemplo, esse forno ele vai de 5 às 8 horas da noite. Esse segundo vai de 5 apenas às 5 horas. A prensa vai de 4 às 8 horas da noite e assim por diante. Eu tenho um conjunto de cargas aqui, ok? Isso numa condição atual de funcionamento. E aí, naturalmente, aqui embaixo aqui já faz a conta da quantidade de carga de potência utilizada durante cada hora dessa registrada. Tudo bem? Então, no final das contas, que dá para ver que tem um total de quilowatt instalado de 510, total, se todo mundo entrasse em operação ao mesmo tempo. E aqui realmente a potência utilizada ao longo do tempo aí, dadas as cargas entrando. Então dá para ver que tem uma concentração de carga aqui no meio do dia aqui, né, no meio da manhã, de 6 da manhã até 2 da tarde ou 3 da tarde, é o período onde a carga está quase máxima, ok? Bom, vamos ver o que isso impacta então. Então a gente consegue ver exatamente isso, olha. Eu tenho aqui uma curva de utilização de potência ao longo desse período, sabendo que a minha ponta aqui é de 7 às 8 aqui nesse caso aqui, tá? Bom, vamos lá, vamos ver o que acontece então aqui, como é que ele paga essa conta aqui com esse perfil de operação. Essa tabela aqui, né, ela serve para separar a utilização de cada carga e a quantidade de horas que ela fica na ponta e fora de ponta, tá vendo aqui, ó? Então a gente consegue ter uma noção aqui da quantidade de potência e a quantidade de horas. Sabendo a potência e a quantidade de horas, a gente tem o consumo em kWh, consumo de energia. Aqui 3 vezes 150, 450, ok? Bom,
Então, 13 vezes 150, 1950, totalizando aí ao longo do dia 2.400 kWh de funcionamento dessa máquina, e no final do dia 7.000 kWh por dia, somando todas as cargas, ok? Bom, para que serve isso? Para a gente analisar essa tabelinha aqui. Considerando 22 dias úteis no mês que a empresa vai funcionar, tá? Eu tenho aqui, ó, qual é o maior valor que eu registrei de demanda, tanto na ponta quanto fora de ponta? É só olhar primeiro esse gráfico aqui, ó. Fora da ponta, o maior registro foi aqui, ó, 490. A gente consegue olhar nessa tabela aqui, ó. 490 fora da ponta. Na ponta, que é esses 4 coluninhas aqui, ó, o maior valor foi aqui, ó, esse cara aqui, que é 440. Tá aqui, ó, 440 e 490 fora da ponta, tá? Então a gente já sabe quais são os valores que vão ser registrados durante um mês de medição, se essa empresa sempre seguir essa linha de operação. Já o consumo, né, a quantidade de energia, a conta é a seguinte: a gente sabe que na ponta tem 900 kW, tá aqui, ó, na ponta o consumo de 900 kWh, tá ok? E fora da ponta 6.100. Então, 22 dias vezes 900 dá 19.800 kWh. 22 vezes 6.100, que está aqui, né? 6.100, e dá 134.200. Então, a gente tem o consumo de energia na ponta e o consumo de energia fora da ponta. Com essas informações, a gente consegue tomar algumas decisões. Vamos lá, vamos fazer a conta com a tarifa convencional. Nesse caso, né, são todos valores fictícios aqui. A tarifa da demanda na convencional é 4,47 reais por quilowatt, tá? E do consumo 0,065 por quilowatt-hora. Quando a gente faz essa operação aí sabendo do montante total, a gente sabe então que o valor total a se pagar é o valor total da demanda, que a maior dela é 490, então a gente tem que contratar, independente se é ponta ou fora de ponta, o maior valor, 490, vezes o custo dela, 4,47. E o total de potência de energia consumida, né, o 134 mais 19.800, vezes o valor da tarifa. No final das contas, eu tenho uma conta aí mensal aí em torno de 12 mil reais para essa indústria aí. Isso, lógico, se eu utilizar a tarifa convencional. Lembra desses valores, 4,47 e 0,065. Já fazendo análise, se eu pudesse ir para a tarifa azul, como seria essa análise? Aqui são os valores da demanda para a ponta e a demanda fora de ponta. Dá para ver que a fora de ponta é mais barata do que a convencional. 3 e pouco, 3,90 contra 4,40. Já a na ponta é muito maior, muito mais cara do que a convencional. Então exatamente é um estímulo para você não consumir, não demandar potência da rede no horário de ponta. E a mesma linha de raciocínio vale para a tarifa. Repare que a tarifa aqui na ponta é mais cara do que a convencional, 10 centavos mais cara. Já a fora da ponta é mais barata do que a convencional. Se eu retornar aqui, opa, é menor, 0,65 contra 0,35, tá vendo? 30 centavos mais barato. Então é um estímulo para você consumir fora da ponta. Fazendo a conta, né, como eu sei os valores de demanda na ponta e demanda fora da ponta, eu multiplico pelas tarifas de cada um respectivo, e o consumo de energia também na ponta e fora da ponta, vezes as respectivas tarifas, e no final da conta, nesse caso, a tarifa azul ainda é mais cara, 13.318 em relação à convencional. Ok? A gente está partindo do princípio que esse nosso cliente ele pode escolher entre a azul convencional, entre a azul, entre a convencional e entre a verde, tá? Ele é um cliente que atenderia as três. E aí vamos na linha da tarifa verde. Tarifa verde, nesse caso aqui, ó, a demanda é uma só, né? 3,94. É uma tarifa menor do que provavelmente a convencional, se a gente for ver. Tá aqui, ó, R$1 quase menor. R$1 não, é uns 80 centavos menor do que a convencional. E os valores para ponta e fora de ponta. Lembrando que na ponta, olha, é quase 10 vezes maior do que fora da ponta. Fazendo essa conta, de novo, considerando o fator de demanda na ponta e a energia na ponta,
O fator de demanda é uma só. Energia na ponta, energia fora de ponta. Eu tenho aqui uma conta de 13.531. Se comparado com a tarifa azul, ficou um pouquinho mais caro. Então, desse jeito, com esse tipo de cliente, com esse tipo de operação do cliente, a tarifa convencional está mais interessante, ok? Quase R$ 1.000 aí mais interessante em relação ao azul e um pouco mais de R$ 1.000 em relação a verde. Dá pra gente ver aqui, ó. E aí aqui as relações, né? 7,9% de economia de gasto em relação à tarifa azul e 9,3% em relação à verde. Bom, mas vocês vão ver que isso sem fazer a reorganização de cargas, sem a reprogramação das cargas. A gente vai ver que a gente pode reprogramar essas cargas aí. Reparem que agora com a reprogramação, a carga agora, tá vendo que ela está fugindo? A grande maioria das cargas estão fugindo do horário de ponta. A empresa agora começa a funcionar às 3 da manhã e da 4 horas da tarde a grande maioria dos equipamentos param de operar, ok? Ficou nítido isso aqui, ó. A maioria dos equipamentos estão trabalhando de 3 da manhã às 4 da tarde, sendo que só no horário de ponta tem 3 equipamentos, um forno, uma prensa e a iluminação da fábrica. Com essa reprogramação aqui, vamos fazer a mesma análise novamente. De novo, a gente consegue ver agora que o gráfico de demanda agora é bem menor na ponta, agora é apenas 200 contra os 490 do fora de ponta. E, de novo, redistribuindo aqui as quantidades de hora, dá para ver que na ponta agora a quantidade de horas é bem menor, ok? Então, a gente tem um total aqui, ó, de 450 kWh na ponta e 6.600 fora da ponta, ok? Bom, mesma análise, fazendo o mesmo conjunto de análises, a gente consegue perceber o quê? Que agora eu tenho uma demanda que eu devo contratar na ponta de 200, fora da ponta 490, o consumo na ponta 9.900 de consumo na ponta e fora da ponta 144. Só de relocando, a quantidade de energia continua a mesma. Só que agora, considerando de novo todo o procedimento, olha o que aconteceu. Aconteceu que a convencional ficou mais cara e a azul ficou mais barata. Porque a gente fugiu da ponta e, naturalmente, a ideia da tarifa azul é exatamente fazer o cliente se reprogramar para consumir num momento diferente do dia. E ele é retribuído por isso, pagando uma conta menor. Ok? E só para mostrar que esse estudo deve ser feito com bastante cuidado, olha com uma nova reprogramação, onde agora eu não tenho a fábrica, ela para depois das 5 horas. Ela começa aqui 1 hora da manhã e 5 horas ela para a operação dela. Ao fazer isso, reprogramando dessa forma, eu tenho agora um outro cenário, onde eu tenho uma demanda aqui de 300, é um pouco maior, uma demanda na ponta um pouco maior, só que a quantidade de energia na ponta é bem menor. Então, quando eu faço de novo todo o mesmo procedimento, tá ok? Olha o que acontece. A verde fica bem mais vantajosa. Então, a gente consegue aí, de um cenário lá atrás, original, onde a verde custava 13.500, ao reprogramar a operação da fábrica, foi para 9, uma economia aí de quase R$ 4.000 no montante de 9. Então é com redução de quase 50% aí, um valor muito alto só de reprogramar a operação da empresa, ok? Bom, agora falando no grupo B, né, que existe sim a hora sazonalidade no grupo B, e olha que coisa interessante, como é que é antigo isso aqui. O sistema será a opção do consumidor em 3 anos. Aqui nessa apresentação sobre o QO, isso não estava em funcionamento. Hoje em dia isso já está em operação, já está rolando isso aí. Mas a ideia é a mesma, onde o consumo, tá, não tem demanda nesse tipo de cliente, onde o consumo vai ser taxado no horário de ponta e horário fora de ponta. E esse tipo de coisa permite ao usuário entrar ou não nessa opção. Por exemplo, um comerciante que trabalha no horário fora de ponta, a tarifa branca pode ser vantajosa. E aí, naturalmente, por ser tarifa branca, o medidor que era eletromecânico, ele obrigatoriamente tem que ser transformado ou substituído por um eletrônico, capaz de usar a hora ali para computar as informações de consumo de energia. Ok?
E aqui o convencional, né? O consumo de energia vezes a tarifa, que eu pago na minha casa hoje aqui, ok? Aqui só uma ideia, né, do perfil de carga, né? Residencial, a gente tem um consumo aqui no início da manhã, depois um pouco no almoço e depois das 6, 5 horas, 6 horas da tarde, um pico maior, principalmente aqui às 7 horas da noite. Já o comercial não, né? O comercial ele abre um perfil de alimentador comercial, ele tem uma carga em geral constante no horário comercial e depois isso decai ao longo da noite, ok? O industrial, né, é interessante, né, o horário também de funcionamento da fábrica típica, horário diurno. Ah, tem consumo noturno, porque tem muita fábrica que trabalha 24 horas. Tem a pausa do almoço, onde a produção dá uma reduzida. Então tem essa característica aqui. E por último, iluminação pública. Não tem nada durante o dia. A partir do momento que o sol se põe, fica escuro, as fotocélulas entram e você tem aqui o consumo total aqui da iluminação pública, constante. Esses slides na sequência, né, no final da apresentação, não faz muito sentido, só para a gente ter a noção do que era em 2015 e do que é agora. É muito diferente do que está aqui em termos de valor. Mas aqui são algumas ordens de grandeza aí das tarifas, ok? De cada grupo. Dá para ver que a subterrânea é muito mais cara, tá? Em geral, muito mais cara a demanda. E realmente tem que criar uma estrutura muito cara para poder entregar uma certa potência disponível. Então ela realmente tem que ser mais cara do que as outras, ok? Isso aí ele vem mostrando várias modalidades aqui com ordens de grandeza. Não vou ficar aqui vendo coisa muito ultrapassada igual essa não, tá? Mas dá para ver as ordens de grandeza, ponta e fora de ponta. Olha as diferenças, são muito grandes as diferenças entre ponta e fora de ponta, que é a política de fazer o consumidor ir para um consumo no momento, numa região onde a oferta de energia é abundante, ok? E agora, né, algo que é a nossa realidade, né, hoje, devido às entradas térmicas, que tem um custo muito maior, devido à queima de combustível. Então, quando tem o operador nacional do sistema aí, junto com a Agência Nacional de Águas aí, define exatamente como é que é o despacho de potências e o consumo ao longo do ano, com planejamento energético. E aí chega a hora que às vezes é interessante colocar térmica para preservar os reservatórios. E aí, quando entra a térmica, fica mais cara a energia, entrando as bandeiras tarifárias, ok? A verde, a amarela e a vermelha. Tudo bem? Lembrando que isso aqui é muito antigo, então hoje isso já é implementado, já é super atualizado isso aí, ok? Bom, pessoal, então é isso aqui, é tudo falando sobre as bandeiras tarifárias de dados antigos. Eu peço desculpa por vocês não terem atualizado esses slides, mas o importante aqui é o conceito e principalmente, né, o medidor. Vocês entenderem que é necessário fazer a medição de demanda. Tudo bem?